E eu gostaria de pedir a atenção de vocês nessa palavra, porque é uma palavra muito rica, assim, ela falou muito comigo, né? Nós recebemos palavras por equipe, geralmente é o Jonathan, meu marido, que ministra, mas quando eu li essa palavra pela primeira vez, assim, algo me tocou muito forte, assim, porque eu vivenciei muito isso, eu passei muito por algumas dessas questões que a gente vai trabalhar hoje, e essa questão não é só apenas para quem está chegando agora, como foi a Ana Paula que foi encontrada, mas também é para você, líder, para você que nesse período acabou retrocedendo também, né? Porque ninguém está livre de passar pelo que a Ana Paula passou, ou por até mesmo pelo que eu passei, né? Hoje a gente vive numa geração que é extremamente ansiosa, extremamente estressada, e isso desencadeia em nós uma série de fatores que acabam impactando a nossa forma de lidar com o nosso eu interior e de nós administrarmos as nossas emoções, né? Muitas vezes a gente para por alguma situação que aconteceu lá no início da nossa vida, da nossa caminhada, e às vezes a gente acaba parando no meio do caminho. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, né, para falar um pouco das nossas emoções, do nosso coração, mediante as provações, mediante as situações atuais que nós estamos vivendo em si, né? Porque o que acontece? Quando o diabo, ele sabe que a gente tem essa disfunção, que a gente não consegue lidar com as nossas emoções, não consegue lidar com o nosso eu interior, o que ele começa a fazer? Ele começa a usar todas as armas que ele tem para nos levar para o fundo do poço, né? Por mais que você mesmo, que já tem um tempo de caminhada, acha que já deu conta daquela situação, não deixa de ser uma fragilidade da tua vida, né? E o diabo, constantemente, ele vai tentar contra isso. Ele vai tentar nos fazer ficar cegos mediante essas situações e nos fazer parar, nos fazer retroceder. E a vontade de Deus para as nossas vidas já é o contrário. Deus, ele nos criou, ele nos planejou para que a gente venha a ser pleno em todas as áreas das nossas vidas, e principalmente nas nossas emoções. Porque dentro da palavra de Deus, Jesus, ele se referiu às nossas emoções como coração, né? Ele nos deu uma revelação muito forte, baseada no nosso coração, que eu quero pedir para a Lari projetar para mim, que é Provérbios 4:23. Você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar com a gente. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Olha que forte isso, né? Talvez agora tu esteja te perguntando, que talvez possa ser até tarde demais, né? Na situação que tu te encontra, está meio se arrastando, mas ainda está aqui, tu deve estar te perguntando ainda, né? Tipo, nossa, agora se eu soubesse antes, né? Mas muitas vezes as coisas fogem mesmo do nosso controle. E a Bíblia diz que nós devemos guardar acima de qualquer coisa o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele recebeu essa responsabilidade, né, de prover, de ser a fonte de vida no nosso interior. A nossa mente comanda as nossas ações, mas o que gera vida em nós é o nosso coração e são as nossas emoções. E quando isso não está em ordem, as outras coisas também não conseguem estar em ordem, porque a gente parece que chega realmente no fundo do poço que a gente não consegue enxergar mais nada, além do que os problemas, do que a dor, do que a gente passa. E isso, como eu comentei, vem falado muito assim comigo, e é intrigante que essa palavra ela começa com uma pergunta. E eu quero que vocês possam me acompanhar, né, prestar atenção, mas que possam também refletir em cima dessas perguntas, que vai ser importante, né, para que vocês possam se encontrar nesse contexto e possam conseguir se descobrir, né, conseguir ver onde está a sua dor, onde estão as suas debilidades. A seguinte pergunta é: por que ao invés de acabar com a sua vida, você não acaba com a sua dor? É uma pergunta meia que tu para assim para pensar, não tem muita lógica agora,
né? Mas no decorrer da palavra você vai começar a entender o porquê. Quando eu me refiro de acabar com a vida, eu não me refiro só ao suicídio. Claro que o nosso ponto aqui principal é as nossas emoções, mas nós podemos acabar com as nossas vidas de diversas formas, né? Ou para você, que está num ponto onde eu cheguei, parar para se perguntar, por que decidir acabar com a dor ao invés de a vida, e tu não consegue linkar outra coisa a mais do que terminar com a dor é terminar com a vida, né? Já tentou diversas coisas, assim como a própria Ana Paula, né? Tentou psicólogo, tentou psiquiatra, e nada adiantou, né? E ela se sentia o quê? Com raiva, se sentia frustrada. Por que ela não tinha coragem de acabar com a própria vida? Eu já acho o contrário, eu já acho que ela foi corajosa e muito. Porque quando a gente está nesse período, quando a gente está nesse fundo do poço, a gente é muito corajoso. A cada dia que a gente decide acordar, que a gente decide levantar, que a gente decide prosseguir. Mesmo que a gente esteja planejando para o próximo dia acabar com a situação. Mas é um ato de coragem. E essa pergunta é para te incomodar mesmo. É para que tu possa pensar e ela vai ser respondida aqui. Ela vai abrir os nossos olhos que há essa possibilidade, sim, da gente conseguir acabar com a nossa dor. Só que quando a gente está perdido, a gente não consegue enxergar mais nada na nossa frente. Por mais que passou por psicólogo eu super indico, psicólogo, psiquiatra, super indico. Já passei por tratamento, é maravilhoso, né? Para quem realmente precisa, eu super indico. Mas, nesse caso, a gente vai tratar do nosso lado espiritual mesmo, né? Eu passei por esse período que eu cheguei numa depressão profunda, que eu planejei cada detalhe do meu suicídio. Cada detalhe. Só que nunca me passou pela cabeça tentar acabar com a dor. E eu acredito que muitos daqui que já passaram, por isso estão passando, é algo que, tipo assim, parece que é uma ficha que cai, né? Alguns podem achar que não, outros que sim, mas no meu caso, nunca me veio essa pergunta na cabeça ou essa solução, né? Por mais que, através da força do meu braço, eu pensava que já tinha tentado encontrar ajuda e não tinha conseguido, é algo que a gente não consegue enxergar outro caminho, outra solução sem ser aquela ali. E eu não sei como tu chegou aqui. De repente, tu chegou aqui nessa mesma situação. De repente, tu já estava aqui e nesse período, ao invés de tu sair para fora da caixa, como nós estamos fazendo, tu acabou entrando para dentro da caixa. E o que tu havia aprendido no Revisão de Vidas, o que tu tinha aprendido no Revisão de Vidas acabou se perdendo. Ou dentro da tua vida, da tua história familiar, porque as nossas emoções elas começam a ser feridas desde a nossa infância, né? São uma somatória que vai, até explodir, como um copo de água, né? Embaixo de uma torneira pingando. E talvez tu chegou dessa forma aqui, né? Tu não foi encontrado num hospital, né? Mas dentro das tuas emoções, tu estava totalmente destruído. E eu quero dizer que Deus te trouxe hoje aqui para Ele falar contigo e Ele vai te mostrar os caminhos que Ele tem para ti, Ele vai te mostrar as soluções que Ele tem para a tua vida, assim como Ele teve para a minha. Deus hoje Ele te trouxe aqui para limpar o teu coração de toda dor emocional que tu já sentiu, né? Nós não somos super-heróis, super-heroínas. Eu, quando passei por esse processo, né? Eu já tinha várias feridas, passei por revisão de vida, passei por grupo de apoio. No processo do grupo de apoio que nós temos na nossa igreja, eu já era líder nesse período e eu achava que já tinha resolvido as questões, algumas coisas taquei lá para debaixo do tapete, não me incomodava naquele momento, e eu segui. E eu pensava que, pelo fato de eu ser líder, que eu não podia mostrar fraqueza, que eu não podia estar fraca. Então, aos poucos, eu aprendi no tal, isso agora que teve na quinta-feira, eu comecei a desenvolver a depressão sorridente. Né? Que eu tinha que, quando eu botava o pé dentro da igreja, tudo maravilhoso, era Deus no céu e eu na terra,
Eu não podia mostrar para as pessoas, para o meu líder, que eu estava machucada, que eu estava ferida, porque isso eu achava um absurdo, né? Como é que eu vou cuidar de alguém e se eu não cuido de mim mesma? Só que não é assim que funciona, né? Como eu falei logo no início, muitas vezes a gente tem feridas que a gente começa a limpar, começa a cicatrizar, mas ela tem todo um processo em Deus, tem todo um processo de perseverança, tem todo um processo que tem que desprender da minha força de vontade. E muitas vezes a gente se envolve nas coisas e vai deixando isso de lado, né? E em meio a essa série, né, que está nos incentivando a levar a palavra, nós aqui, não que a gente não vai ter desafios, a gente vai ter o desafio no final dessa palavra, mas Deus está nos dando a oportunidade de parar para que a gente possa refletir um pouco como nós estamos, né? Além de cuidar dos outros, como nós estamos cuidando de nós mesmos. E Ele trouxe aqui cada um de vocês, cada um de nós, para estar limpando o nosso interior, nos mostrando que é possível se livrar dessa dor emocional, se livrar desse peso, dessa angústia, amém? Mas agora tu pode te perguntar, né? Mas como limpar meu coração, né? Às vezes tu pode pensar, são tantas coisas, foram tantos anos, como é que eu vou fazer isso numa noite? É um processo. Mas se você seguir esses passos que nós vamos ver aqui, eu vou te dizer que tu vai sair daqui com quase 100% desse processo em andamento para a tua cura, amém? É preciso remover toda a sujeira, né? Para que Jesus ele possa entrar e estabelecer a presença dele. E a grande pergunta é como fazer isso? E eu vou te dar 3 pontos para iniciar esse processo na tua vida ou até mesmo reiniciar esse processo na tua vida. O primeiro é entregue seu coração a Jesus. Eu gostaria que a Lari projetasse para nós Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O desejo de Jesus aqui é que você possa entregar o seu coração para Ele. E quando nós falamos de entrega, nós falamos de confiança. Porque mais do que tudo, nós vamos estar abrindo o nosso coração, né? Eu quero acreditar que não é para qualquer um que você abre o seu coração, né? Para contar alguma coisa, alguma particularidade da sua vida. E quando se refere a entregar o coração a Jesus, é realmente confiar em Deus, confiar em Jesus, é realmente tu poder botar para fora tudo que está ali. Da limpeza que se refere aqui, é de tu poder colocar diante de Deus o que está doendo. Né? Ou tu pode pensar assim, mas Deus ele não conhece o nosso coração, Ele não sabe tudo que passa com a gente, né? Desde que a gente nasce até esse momento, Deus ele sabe. Mas nós temos o poder e o controle das nossas vidas. Se nós não entregamos a Jesus, Ele não pode fazer nada. E quando fala de tirar a sujeira, de remover a sujeira de dentro para que Ele possa entrar e estabelecer a sua presença, fala de você colocar para fora o que dói, o que machuca, qual é a tua frustração, qual é o teu trauma, para que Ele possa, enfim, tratar e curar disso. E o melhor de tudo que fala que quando a gente entrega os caminhos, o nosso coração para Ele, nós começamos a enxergar o caminho dEle, os caminhos que Ele tem para as nossas vidas. Ou seja, se antes tu não enxergava uma outra solução do que acabar com a tua própria vida, do que te atirar nas drogas, do que te atirar no tráfico, no roubo, tu começa a enxergar que Ele tem outros caminhos para ti. Caminhos de bem e não de mal, diz a palavra de Deus. E a gente começa a enxergar esses outros caminhos, mas vai depender da tua entrega, da tua disponibilidade, de poder abrir teu coração e colocar para Deus o que te fere, o que te machuca, para que tu possa abrir os teus olhos e enxergar o que Ele tem para ti, amém? Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? A gente consegue enxergar aqui que é possível, sim, acabar com a nossa dor
e ter uma vida plena em Deus. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é estabeleça quem está no trono do seu coração. Você precisa saber entender que dentro do teu coração existe um trono. E tu tem que te perguntar nessa noite, quem tem reinado no trono do teu coração? Faça essa pergunta, reflita, quem tem reinado no trono do teu coração hoje? Quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, a gente dá liberdade para Ele entrar. Mas Ele vai entrar e Ele não pode ser como um visitante, que vai entrar e vai sair a qualquer hora e não vai ter autoridade nenhuma. Nós temos que entregar as nossas vidas e temos que entregar o governo do nosso coração, para que, enfim, Ele possa tomar o trono que é dEle e reinar e governar sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração. E eu quero que você siga refletindo a respeito disso. E quando fala de entregar o governo, fala de entregar a obediência a Deus, né? De seguir a palavra de Deus, de seguir os mandamentos de Deus. E quando nós não fazemos isso, quando nós não damos liberdade para que Deus possa não só entrar, mas governar o nosso coração, as nossas vidas, quando a gente não dá essa oportunidade, o diabo ele vai entrar, ele vai sentar e ele vai governar e vai fazer esse papel. Porque o diabo, ele não precisa de convite, ele arromba a porta, ele chega arrombando. Jesus, ele nos deu livre-arbítrio, né? Nós temos que aceitar, nós temos que convidar ele para entrar, tem que partir de nós. O diabo, ele não precisa disso. E por isso que você tem que ter isso agora forte na sua mente para que você possa refletir. Quem tem estado no trono do teu coração? Eu quero ler com vocês, enquanto vocês refletem sobre isso, Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conhecestes. E em cima dessa reflexão, eu quero te perguntar, qual é a tua escolha? Quem tu escolhe hoje para colocar no trono do teu coração? O diabo, ele não é uma escolha. Se você escolher Jesus, não escolher Jesus, você já sabe que quem está reinando. Mas você escolhe hoje colocar Jesus no seu coração, isso tem que estar muito forte no seu interior para que você possa responder essa pergunta. Foi. Essa pergunta você não tem que responder para mim, você não tem que responder para a pessoa que está do seu lado, mas você tem que responder para quem está interessado em limpar, entrar e governar o seu coração, amém? O terceiro ponto é deixe seu coração ser blindado pelo Espírito Santo. Na Bíblia tem um homem que tem essa característica, ele é José, né? Cujo as traições, as ofensas não entraram em seu coração, né? Essa característica, você adquirindo mal, ele jamais vai te vencer. É ter o coração blindado pelo Espírito Santo, né? Você pode estar se perguntando como isso, né? Parece ser algo tão complexo, mas é algo muito simples.
que Jesus ele espera de nós é uma decisão, a decisão mais simples da nossa vida, só que muitas vezes a gente já quebrou tanta cabeça em prol dessas situações, dessas angústias, dessas dores, que a gente pensa que tem que ser algo muito complexo, né, para nos tirar isso, tirar essas raízes que estão no nosso interior. Só que não é. E com essa característica de blindar que ele está se referindo, é que José ele respondeu de uma forma totalmente diferente do que era esperada por quem ofendeu, por quem machucou ele. Ele não respondeu daquela mesma forma, ele foi superior e ele foi diferente a essa reação. Que, na verdade, a gente vive num mundo, né, que cada ação é uma reação, que a gente age conforme agiu com a gente, né? Se foi grosso, eu vou ser grossa, se passou para trás, eu vou passar para trás, enfim. E a gente vive muito isso, a gente já nasce no meio dessas situações, dessas circunstâncias, que o nosso coração ele acaba sendo vulnerável a esses tipos de feridas que nos causam outras pessoas, porque a gente age da mesma forma que a pessoa está nos machucando. Eu queria ler com vocês Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? Para mim poder entrar nesse contexto, eu preciso que vocês conheçam um pouquinho da história de José. E eu vou dar uma pincelada para vocês, tá? José era o filho mais novo entre seus irmãos. Eram ele mais 11 irmãos. E por ser o filho mais novo, ser o filho da velhice de seu pai, ele era o preferido. E nesse meio tempo, só pelo fato dele ser o preferido, ele já era odiado pelos outros irmãos. E José, ao longo do tempo, ele foi conhecendo que ele tinha um dom, e ele teve 2 sonhos nesse período da vida dele, né? Foram períodos diferentes, não foram sonhos seguidos. E ele compartilhou os sonhos com seus irmãos, né? E só mediante a interpretação do sonho, ele ainda ficou mais odiado pelos seus irmãos. Apareceu dentre o seu cotidiano de ir trabalhar fora, para apacentar as ovelhas fora, e o pai de José pediu para que José fosse junto. E nesse período, os irmãos de José, eles conversaram, então eles armaram para José, porque nesse período que eles iriam se livrar de José, eles armaram matar José nessa viagem para outra cidade. E um dos irmãos dele se levantou em favor da vida dele, que na verdade eu creio que era em favor de si mesmo, né? Que ao invés de matar, que vendessem então José como escravo, que daí eles iam ganhar dinheiro com isso, né? E José ele ficou lá como escravo, né? Até que o rei daquele lugar ele teve um sonho e ele começou a buscar pessoas que pudessem decifrar o sonho dele. E ele não encontrava, até que José foi até ele e conseguiu decifrar o sonho dele. E José ganhou a confiança dele e se tornou governador daquele lugar. E depois, José foi retornar para falar com os irmãos dele, e olha a atitude que José teve, né? A forma que ele respondeu mediante aos irmãos dele. Gostaria que a Lara abrisse para mim Gênesis 45, do 4 ao 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José, ali, o que José fez? José, ele praticou o perdão, né? Ele não respondeu com mágoa aos seus irmãos. Não porque José, meu Deus, José não existe, né? Como é que tu não vai ter? Os caras iam te matar e te venderam. Mas José, ele entendia uma coisa, que ele não podia perder a presença de Deus, ele não podia perder o que Deus tinha para ele, apenas para responder da mesma forma aos irmãos dele. Não apenas por ser superior, mas porque ele sabia quem ele era em Deus e o que Deus tinha para ele.
E que a partir do momento que ele respondesse de forma diferente, ele ia afastar a presença de Deus dele. E essa característica a gente tem que pegar para nós, porque a gente tem que pensar nisso, né? Cuidar das nossas emoções, guardar o nosso coração também é isso. É não responder da mesma forma, é não guardar mágoa, né? Muitas vezes a gente protela um perdão porque nós somos muito feridos, abusos que são os que são mais difíceis de perdoar, mas o que tem que ter na nossa mente é que o perdão não é para a pessoa, o perdão ele é para a gente. E quando a gente conhece, a gente sabe que a presença de Deus está conosco, que Deus limpa o nosso coração, nós temos que conservar ele limpo e ele blindado. E é através disso, é através de primeiramente tu pensar o que Deus tem para ti, o que tu é em Deus, antes de responder aquela outra pessoa, antes de guardar mágoa por uma pessoa ou alguma situação. Não permita que esse mal te vença, amém? Saia daqui decidido a vencer o mal com o bem. Não achando que é injusto contigo, tu está te negligenciando, não. Mas Deus está te levando a um outro patamar de cura, de elevação, de conservar o teu coração e as tuas emoções. E não vale a pena perder o que Deus tem para nós, para responder de igual forma a outra pessoa. Outra característica que a gente pode aprender com José é incrível, cara, é que ele era um sonhador. Ele nunca deixou de sonhar. Mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele nunca deixou de sonhar. Mesmo sendo escravo, até chegar o momento de Deus honrar a vida dele, ele nunca deixou de sonhar, ele nunca deixou acreditar que dias melhores viriam. E o inverso disso é justamente o que nos faz perder de vista o motivo pelo qual viver, o motivo pelo qual continuar. Eu passei muito por isso, de realmente desacreditar das coisas e parar de planejar, parar de sonhar. E quando a gente para de fazer isso, a gente começa a não acreditar mais na vida, do porquê continuar, do porquê fazer, do porquê levantar no outro dia. E o que vai realmente te motivar é tu sonhar, tu acreditar que realmente tem dias melhores. Não porque as pessoas vão te proporcionar, mas é porque Deus quem vai te proporcionar. Ali a gente viu os planos que Deus tem para nós. A gente não pode se ligar apenas nos que as pessoas podem nos dar. Se José fosse se ligar a isso, meu Deus do céu, ele não estaria nem na Bíblia como um exemplo de um cara de um coração blindado ou de um cara sonhador. Nós não teríamos uma referência tão forte como ele nas nossas vidas. E isso é muito forte, é muito real, porque eu passei por isso e eu presencio muitas pessoas passando por isso como líder, enfim, na caminhada de ministério. É realmente tu parar de olhar porque te traz esperança e olha porque só o que te motiva a perder tua vida é as ferramentas, as armas que Satanás vai usar. Satanás, ele não descansa, ele não dorme, ele vai tentar diariamente, cada situação, de uma forma dele conseguir entrar dentro do teu coração. E quando ele consegue, se tu não for realmente corajoso, mas corajoso ao inverso dela, né? Ela achou que ela não tinha coragem, porque ela não conseguia tirar a própria vida. Mas se tu não for corajoso a ponto de realmente estar aqui, que eu conheço pessoas que estão aqui, que já passaram pelo que eu passei, já tentaram tirar suas próprias vidas, você é corajoso. Porque você conseguiu não fazer com que o diabo queria. E não porque não teve coragem, mas porque Deus te conservou para que hoje Ele te trouxesse aqui para trabalhar no teu coração, para trabalhar no teu interior, para te motivar que sim, que tem dias melhores que virão, mesmo em meio a essa crise, desemprego, mortes, né? Mesmo em meio a esse período, há dias melhores que virão. As coisas que Deus tem para ti, tu vai conquistar. Os teus sonhos, Deus colocou no teu coração desde o início, não é em vão. Tem que começar a resgatar os sonhos que tu tinha antes de parar de sonhar, de parar de acreditar. Amém? Amém. E nós somos feitos, né, por Deus, por um propósito claro nas nossas vidas. E isso tem que arder no nosso coração. E eu quero que você possa responder nesse momento para você mesmo, qual tem sido os teus sonhos? Se você parou de sonhar, se aqueles sonhos lá estão lá dentro da gaveta, que agora, né, o mundo parou, quarentena, talvez é o momento de parar de sonhar. Eu quero que tu comece a resgatar esses sonhos agora, e eu quero que você lembre
disso, você precisa sonhar. Você precisa sonhar, porque é isso que vai te motivar. O diabo, ele quer roubar e ele quer matar o teu futuro. Porém, Jesus, ele te chama para que tu tenha uma vida e uma vida abundante. Não uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida sofrida. Mas ele está te chamando para que tu tenha uma vida de vitórias. Eu quero que a Lari projete para nós o último versículo, João 10:10. Que aqui na palavra confirma, né, o que nós estamos falando, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Eu quero já chamar o louvor, pedir para desligar as luzes, e antes de você se levantar, eu quero te fazer a mesma pergunta que aquele líder fez para Ana Paula. Você acredita que você pode ser curado? Se você acredita nisso, eu quero te convidar a se colocar de pé. Quando você decide vencer a sua dor, o seu coração fica em chamas, ardendo por Deus, por Jesus. Quando você decide vencer a sua dor, você decide a enxergar o seu futuro, a projetar a sua vida, a projetar a sua história. Enquanto os meninos vão ministrar um louvor, eu quero que tu siga dentre esses passos. Agora, nesse primeiro momento, que tu possa colocar diante de Deus quais têm sido as tuas dores, o que tem te parado, o que tem te feito pensar em desistir da tua própria vida, em parar de insistir nos teus projetos. Que você possa fechar os seus olhos e realmente abrir o seu coração para que Jesus possa entrar. Mas lembre-se, Ele só vai entrar quando a sujeira sair. E que você agora, nesse momento, possa colocar toda a sujeira para fora. Coloque para Deus tudo que te machuca, todos os pensamentos que passam pela tua cabeça, todos os sentimentos, mesmo que ruins, mesmo que questões contra a Deus. Quantas pessoas eu vejo que têm questões contra Deus, de questionamentos do porquê passaram por certa situação em sua vida. Deus, Ele quer ouvir isso de ti, não é errado. Mas para que tu possa obter essas perguntas que tu tanto clama nos teus momentos de crise, nos teus momentos de quando tu está na tua casa, que tu já não aguenta mais, que tu te questiona, Deus, Ele quer responder essa pergunta que tu faz. Só que agora a tua oportunidade é de perguntar diretamente para Deus, tu está no lugar certo. Então, abra verdadeiramente o teu coração para que tu possa passar por esse processo, em nome de Jesus.